Eu me formo em psicologia no interior do gerenciamento da mudança, que nós vamos mudar muita coisa, precisamos adaptar as pessoas a tudo isso. No change management tem muita coisa. Eu chego nas pessoas, eu capacito as pessoas, eu tenho que fazer coisas dentro do change, uma abordagem prática e sistêmica, né? Que é como minimizar os riscos e garantir o sucesso de um processo de mudança, né, organizacional. Aí eu lanço esse livro e qual é a minha surpresa? Primeira metodologia no Brasil, primeiro livro em português, todas as outras coisas eram de fora. Se a empresa não tem processo de governança, que é a linha conceitual Change Management, tá? Que envolve 3 linhas do pensamento, que é a engenharia de processo, a administração e a psicologia. Eu chego em empresas que já fizeram, que já gastaram, que deram e tem que dar para trás, que estão angustiadas, que estão nervosas, que não conseguiram rápido botar aquilo. Começam a trazer para dentro da empresa sintomas psicológicos. A minha experiência mostra que a alta administração da empresa, ela tem que entender que esse tipo de trabalho, quer ver uma coisa? Tem 5 pontos de atenção. Você que vai fazer o change management, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, é bom as pessoas entenderem e saberem, porque eu sempre digo, as pessoas quando olham de fora, quando te veem falando num evento, tudo, as pessoas pensam, aquela pessoa teve sorte, aquela lá, né? Nós acreditávamos no negócio na empresa. Meet Georgiana Mota Costa. From the streets of Pelotas, Brazil, she embarked on a journey that would transform organizations worldwide. Psychologist, strategist, visionary. For over 20 years, she has guided companies through change, innovation, and growth. Bem-vindos ao Inevitable Cast. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow, uma consultoria especializada em ajudar empresas de arquitetura, engenharia e construção a conquistar um fluxo previsível de leads qualificados e escalar suas operações com automação inteligente de processos. Através de soluções de IA, a Inevitable Flow combina prospecção estratégica com automação para que empresas aumentem sua receita sem depender apenas de indicações incertas ou de necessidade de contratar grandes equipes. Para saber mais e agendar uma consulta gratuita, basta clicar no link na descrição do episódio. A nossa convidada de hoje é Georgiana Mota Costa, psicóloga, palestrante e mestre em gestão de negócios com dupla titulação internacional pela Unicinos e Universidade de Poitiers, na França. Georgiana é autora do livro Change Management, uma abordagem prática e sistêmica, o primeiro livro sobre o tema publicado no Brasil. Há 25 anos, ela está à frente da GMC, Gestão, Mudança e Capacitação, empresa que se tornou referência nacional em gestão de mudanças organizacionais, transformação digital e capacitação de lideranças. Georgiana tem atuado em grandes projetos de transformação em empresas de expressão nacional e internacional, sempre unindo estratégia, governança e pessoas no centro da mudança. Georgiana, é um prazer ter você aqui com a gente hoje, e a gente conversou já um pouco sobre a sua trajetória, e eu queria saber como que o seu passado e a sua experiência como psicóloga e na parte de gestão te levou a fundar a GMC há 25 anos atrás. Bom, Gui, muito prazer estar aqui com vocês hoje, né? Com quem está nos escutando, né? Pois bem, né? Eu me formei com aquele sonho, né? De todo profissional, numa profissão que me identifico muito, que é a psicologia, né? E queria focar na psicologia organizacional. Só que quando a gente chega numa organização com o intuito da psicologia, a gente muitas vezes está focado em quê? Em estrutura organizacional, pessoas, cultura, né? Só que para movimentar uma organização, para te realmente chegar nas pessoas, fazer com que as pessoas se apropiem, né, daquele ambiente que elas escolheram para estar e que aquilo faça parte integrante da sua vida, do seu cotidiano, da sua caminhada, eu vi que eu precisava entrar em outras linhas de pensamento. Na engenharia de processos, por exemplo, que movem uma organização, porque os processos, dependendo, a organização, ela tem seu modus operandi através dos processos que ela se propõe a atuar, e esses processos, eles são vivos, e eles têm melhorias, e eles alteram muito, né, com os movimentos organizacionais. E quando eles são mexidos, eles mexem toda a cadeia. Todo o restante, eles mexem na estrutura organizacional, que suporta aqueles processos, são as unidades, áreas de um negócio, né? Eles mexem em atividades que são executadas por cargos de uma empresa, que tem que ter o que a gente chama de perfis de acesso em tecnologias que suportam essas atividades,
e que chegam nas pessoas, por fim, né? E as pessoas, para corresponderem a esse negócio, elas têm que terem capacidades, e não só as capacidades que elas veem ou que elas se formaram, mas aquelas em que o negócio está impulsionando no momento, que tem a ver com o negócio que eles estão, ou que vai passar a funcionar naquele ambiente, já que vai alterar, né? Então, eu vi que eu tinha que fazer esse caminho, que não adiantava eu me focar só em estrutura organizacional, só em pessoas, cargos, cultura, que eu tinha que compreender a dinâmica de funcionamento dessa empresa, seus processos, as tecnologias que suportam esses processos hoje, que eu tinha que entender de administração, ou seja, como eu administro tudo isso, eu vinculo tudo isso para que tenha, vamos dizer assim, algo concreto e visível, que nem a gente chama uma construção de uma casa, né? Onde eu vejo através da planta onde eu vou morar, como é que vão ser esses espaços novos, nesses movimentos que eu estou me propondo, e aí eu chego nas pessoas com segurança, né? Então, diante disso, e também diante de valores que tem a ver com a minha criação, com aquilo que eu acredito e que eu também trago para dentro da cultura da GMC, eu acabei fundando a empresa seguindo essa linha conceitual, que é a linha conceitual Change Management, tá? Que envolve 3 linhas do pensamento, que é a engenharia de processos, a administração e a psicologia organizacional. Muito interessante, muito interessante. Eu fico imaginando 25 anos, né? É um quarto de uma década. Eu imagino você como fundadora e CEO da GMC, quais foram as principais mudanças que você observou no seu papel como CEO ao longo desses anos? Olha, é muito difícil, tá? Quando a gente empreende, a gente desenvolve praticamente todos os papéis, né? A gente operacionaliza na base tudo e vivencia aquilo na prática. E aí chega em algum momento que tu te dá conta que não é só a parte técnica. A gente pode usar um exemplo aqui, às vezes, esses tempos eu fui atender uma clínica de médicos, tá? E o que eu me deparei com uma clínica com médicos maravilhosos, tecnicamente, sensacional, só que todos eles apavorados com a questão toda da administração do negócio em si, né? Como é que eu administro o meu negócio? Porque uma coisa é eu ser técnico. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu disse para eles, eu passei por isso. Eu sou psicóloga, o meu foco estava na operação, em ver a melhor forma de eu fazer a parte técnica na operação, mas eu, nas minhas costas, eu abri um negócio que eu achava que no início era para tirar nota ou coisa assim. Só que quando tu abre um negócio, tu empreende, tu passa a ter responsabilidade pelos teus atos, por tudo que tu faz. Tu tem que refletir sobre a parte jurídica, sobre a parte contábil, financeira, sobre tecnologia, sobre segurança em tecnologia, ou seja, tu tem que ter todo um outro viés que às vezes não é o que tu está acostumado como técnico, né? Então eu diria para ti assim que ao longo desses anos nem sempre foi tudo fácil, foram altos e baixos, muita persistência, que é uma palavra que eu gosto de usar, que muitas vezes eu cheguei a pensar, vou desistir, porque não é fácil. Em alguns momentos eu me vi sem trabalho, sem o cliente, porque eu entrei para o cliente para fazer um grande trabalho e eu estava totalmente infiltrada naquele local ou em 2, 3 locais e não estava buscando outros, porque eu estava feliz naquilo ali, entendeu? Tecnicamente. Daqui a pouco eu me vejo sem o trabalho, tu entendeu? E aí tu diz, bom, vou desistir de tudo, ninguém conhece a gente, não vamos procurar. Até é engraçado que o meu marido, que é meu sócio, dizia assim, tu vai ver, um dia o telefone vai começar a tocar. E eu dizia assim, não, ninguém nos liga, ninguém nos procura, né? Então é uma coisa engraçada, assim, o quanto a gente, quando empreende, a gente vai adquirindo maturidade aos poucos, e a gente vai se educando, claro, buscando estudo nesse sentido, buscando apoio e capacidades de outras frentes que a gente, expertise que a gente não tem, para auxiliar a gente, né? Para que isso dê certo.
Porque quando tu monta alguma coisa que tu não quer que aquilo não dê certo, né? Tu não quer que aquilo Exato, acabe. Tu morre de medo que aquilo exato. acabe. É, Tu- claro, e com o tempo vai passando também, eu acredito que, igual você falou, muito bem observado, que você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Você acaba tendo uma experiência em tudo, e com o tempo você vai entendendo as partes onde você é boa e as partes onde você precisa de alguém que é melhor que você, né? E aí você aprende a delegar e a construir um time que vai te ajudar a levar isso para frente, a escalar essa empresa, né? Mas enquanto você está ali como líder da empresa fazendo tudo, você não consegue ter essa visão estratégica de, né, crescer a empresa. Exato, Então faz exato, parte do processo. exato. E eu te diria assim que isso, para mim, sempre foi e continua sendo, às vezes, sabe, uma educação. Que nem eu gosto de dizer que às vezes eu sinto os empresários, quem empreende, muito solitário, né? E eu também, às vezes, em alguns momentos, me sinto solitário. Eu chego a dizer isso para o meu sócio, né? Ah, eu queria que eu conhecer alguém para trocar esse tipo de assunto. E foi tão interessante que eu fiz um curso recentemente em São Paulo, tá? Para conselho de empresas, que é o segundo até que eu faço. E eu, na minha apresentação, no curso, todos os meus colegas ficaram muito surpresos quando eu disse que, às vezes, em alguns momentos, até eu mesma me sinto sozinha. Então, eu agradeci eles por eu estar naquele momento com aquelas pessoas com capacidades sensacionais, trajetórias de vida muito interessantes, né? E aí parecia que eu estava me sentindo abraçada, porque eu tinha alguém de marketing forte, eu tinha um cara de finanças forte, um cara de saúde fortíssimo. Então tu pensa assim, né? Pá, são pessoas, né? E aí, só que a gente precisa entender que a gente sozinho não vai a lugar nenhum, então que a gente precisa dessas trocas. A gente precisa ensinar aquilo que a gente sabe para os outros, se desprender, porque tu aprende mais ensinando, mas também ouvir. Ouvir de outros, aprender com outros e raciocinar, né? Que são coisas que tu vai aos poucos pincelando, vai trazendo para dentro do teu negócio e isso vai te dando uma, né, caminhada, vamos dizer assim, com altos e baixos, mas que ela vai atingindo um nível de maturidade. Uma coisa legal de te falar aqui, tem um cliente que eu atendi, que é uma grande empresa, que eu tenho muito orgulho na área de leilões no Brasil. E essa empresa, ela é direcionada para uma família, e tem muitas mulheres nessa família. Então, foi uma empresa que eu fiquei muito feliz, assim, em chegar, porque eu chego em ambientes, grandes indústrias, empresas grandes que têm muitos homens, que eu admiro muito. São profissionais maravilhosos também. Mas essa empresa tem essa característica, né, bem diferenciada, assim, que são mulheres à frente. E eu escutei da dona da empresa, a GMC, tu vê, a GMC fez 25 anos agora, foi em 2017, então nós devia ter 18 anos ali, né? A GMC. E eles estavam fazendo 35 anos. E estão super bem. É uma empresa que cresceu muito. E ela olhou para mim e disse assim: Georgiana, a nossa empresa, ela fez o boom dela faz uns 8 anos, 7. Ou seja, tu entende? Quem olha vê aquele negócio, né? Mas lá para trás, se tu vai ver um esforço e uma persistência para Enorme. aquilo dar certo, aprendendo, errando, tentando, vendo, né? E eu não sou É. diferente disso aí, viu? Eu vou te dizer que são sempre, sempre aprendendo. O que eu acho muito interessante do que você faz, Georgiana, é que você literalmente entra numa empresa como uma parceira assim da empresa e você tem que fazer sentido de todos os processos, os sistemas, as pessoas, a cultura de uma empresa para conseguir guiá-los tirar eles do ponto A, onde eles estão agora, para o ponto B, onde eles querem chegar, e fazer sentido de todo esse caos que tem no meio do caminho, né? E eu acho que isso deve trazer muitos insights para você, de como, né, tanto para a sua própria empresa quanto para outros clientes, né, com base nas experiências que você vai ganhando, com tudo aquilo que você vai vendo dentro
das empresas dos seus clientes, eu Ah, fico pensando o seguinte: quais são as maiores barreiras que você percebe nas empresas? Seriam elas a falta de alinhamento estratégico, ou talvez o excesso de burocracia, ou a dificuldade de comunicação entre uma área e a outra? O que que você vê como assim, as maiores barreiras das empresas hoje em dia que você lida? esse processo de comunicação que tu falou, ele é muito importante, né? Primeiro, a gente saber para onde a gente está indo, né? Onde estamos. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é de um pensador, mas eu teria que ir até atrás para te dizer quem fez, ela não é minha, tá? Mas ela diz assim, ó, por que que a gente não tem tempo para planejar direito, mas a gente sempre tem tempo de planejar de novo? Então, isso eu enxergo muito dentro das empresas. Por quê? Porque como o nosso conceito que a gente trabalha é meio novo, assim, às vezes a empresa ela passa a enxergar ele ou começar a ouvir sobre essa necessidade depois que ela já fez a confusão dela, entendeu? As tentativas. Então, o que que eu vejo? Eu vejo hoje, com esse boom que existe no mundo de conhecimento, com esse estímulo, né, que a gente tem todos os dias, nas redes sociais, nos ambientes de educação, de tudo, né? É muita coisa, agora o negócio da IA, né? A inteligência artificial muito presente nas organizações, as pessoas já utilizando, e o empresário aqui em cima na empresa pensando, como eu vou trazer a inteligência artificial para o meu negócio? Na verdade, as pessoas já estão usando coisas, e o que falta é a empresa organizar, entender o que que é interessante para ela estar usando. Porque se o outro está usando uma coisa que é para ele ali e não é interessante para o negócio, não precisa, né? Então, assim, são muitos estímulos, e esse nível de estímulo, de ansiedade, passa a ser um desafio. Por quê? Porque todas as empresas querem fazer tudo junto, ao mesmo tempo e rápido. Então, não existe tu transformar uma cultura que tu semeou, seja por 25 anos, seja por 70 anos, que nem eu digo, né? Onde crenças, valores, tu colocou naquilo ali, e querendo ou não, operacionalmente, tu tira resultados dali, tu pode até ter retrabalhos, tu pode até não te dar conta daqui a pouco do quanto tu gasta para ter o teu produto, que tu poderia, né, daqui a pouco gastar menos, ter menos retrabalho e andar melhor, mas tu levou o teu negócio até ali. Então, fazer assim e querer que em 6 meses já esteja tudo totalmente na vibe essa, com todas as IAs agora, dentro do meu negócio, com todos os produtos que eu podia digitalizar, digitalizados, o meu cliente não tendo problema lá na ponta. Isso é uma coisa interessante, né? A empresa, quando elas pensam em se transformar digitalmente, elas não se dão conta que as capacidades internas da empresa mudam muito. Porque no momento que tu te expõe total lá para fora, o mercado quer falar contigo naquela mesma velocidade. Ele não quer ficar esperando, entendeu? Então, às vezes, a empresa não tem Exato. nem estrutura interna para absorver aquilo que vai vir, aquele bombardeio, que antes ela estava protegida pelo site dela, pelo distribuidor, por qualquer outra coisa. Mas no momento que ela se bota agora eu sou digital, eu já tenho meu cliente dentro do site que ele compra a mim, ele vai ter uma inteligência que já ajuda ele a ver o que cabe melhor do material que eu vendo para o negócio dele, e aí ele acha que esse cliente não vai entrar em contato com ele, esse cliente quer entrar em contato com ele, e se não quer entrar, vai reclamar, vai dizer, né? Então, tu expõe marcas sólidas que foram construídas ao longo de muitos anos por uma questão de ansiedade, agitação e, às vezes, as coisas muito juntas, sendo feitas todas ao mesmo tempo, coisas diferentes no mesmo negócio, sabe? Isso também eu vejo muito, assim, que eu vejo que é um risco horroroso que as empresas sofrem. Por quê? Porque tu chega e às vezes eles te chamam para mexer num movimento que eles vão ter, tá? No meu caso, muitas coisas da tecnologia entrando, né? Então eu sou chamada, porque a empresa vai botar uma grande tecnologia, tem as integrações, tem tudo, vem. Só que aí do lado eu olho, ela tá fazendo um movimento assim, ó, tá se internacionalizando, por exemplo. Tá botando um CD agora, ela é daqui do Sul, tá botando um CD de distribuição agora no Nordeste, que é muito importante para ela,
né? E não sei o quê. E aí ela acha que essas coisas não se conversam. Só que essas coisas se conversam e é um desafio, eu vejo, para as empresas, no nível de ansiedade que a gente enxerga, né? Elas baixarem faixa, compreenderem que as coisas têm uma certa lógica, elas têm engrenagens que têm que serem cuidadas, tu entendeu? E que depois que tu transforma, tu tem que ter uma base dessa coisa que tu te propôs bem alinhada, porque tu vai continuar transformando. E aí, se tu não te Sim, prepara para isso, com a tecnologia, principalmente, os caras querem te mandar, essas empresas de tecnologia querem te mandar as atualizações e tu não consegue incorporar porque tu não sabe nem o que tu mexeu na primeira versão que os caras botaram, no que tange a sim. tecnologia, né? Então, fazendo um Eu, vínculo aqui contigo, só sobre construção, para ajudar, eu diria assim, ó, que é muito importante a empresa pensar na planta da casa, que ela vai se mudar. A planta da casa, sua Sinto arquitetura, muito, não compreendo. a planta, olha a Siri aqui no meu celular apitando. A planta da casa, tá? Que é aquilo que vai te possibilitar enxergar que capacidades tu tem que ter, que espaços tu vai ter, como é que tu vai morar, como é que tu te muda para lá, que tipo de vigas, que tipo de, né? De questões tu vai ter nesse sentido, favorecem tu fazer uma transformação real e não. Porque se tu não. Porque repara, tu faz. Agora eu vou falar aqui com pessoas que são dessa área, né? Mesmo fazendo a planta, mesmo pensando que ela é uma planta que tem que ter estrutural, elétrico, né? Planta de telhado, tô dizendo, né? Hidráulico. sim, Mesmo sabendo dessas coisas, tu contemplando tudo, tu botando, tu não te muda com 100%, né? Principalmente no que tange tecnologia. Então, mesmo assim, exato. fazendo um planejamento minucioso e cuidadoso, entendendo as tuas capacidades, tu ainda vai lá na frente refinar. Agora, imagina sem fazer. Eu te diria assim que Exato. esse é um dos maiores desafios, tá? Na minha percepção, assim, eu chego em empresas que já fizeram, que já gastaram, que deram, tem que dar para trás, que estão angustiadas, que estão nervosas, porque não conseguiram rápido botar aquilo, entendeu? E como que você lida, assim, você falou muito bem sobre a parte tecnológica, né? E como que você sugere para as empresas lidarem com a, a inevitável mudança de cultura que vem junto com esse pacote tecnológico, com essa mudança, né, estrutural dentro da empresa. Tem uma frase também que é de um pensador que eu também não vou lembrar agora quem é, mas ele fala que a cultura ela come a estratégia no café da manhã, né? Hum. Então, como que você, como consultora dessas empresas que estão fazendo essas mudanças, e muitas dessas mudanças envolvem tecnologias, mudança de processos, mudanças sistêmicas, como que vocês olham para a parte cultural da empresa para não deixar que ela se despedace também, junto com a mudança? É essa da cultura como a estratégia, né? Na verdade, assim, ó, a cultura, eu entendo, né, que são valores, crenças, tabus, modus operantes que as lideranças da empresa, se é uma empresa familiar, o contexto de cultura dessa empresa familiar, tudo isso vai sendo trazido para o negócio e isso se transforma em comportamentos, atitudes que permeiam esse ambiente, certo? Sabe aquela situação assim, ó? Quando é que eu faço que uma pessoa tire o casaco que ela tá usando? Desliga o ar-condicionado. Quando ela tá com calor, né? E quando é que eu faço Exato. uma pessoa botar o casaco? Desliga o Quando ela tá... ar-condicionado. Quando eu ligo o ar-condicionado, né? Então, repara, existem estímulos, certo? Só que as Sim, pessoas, eu sempre digo isso nas empresas, as pessoas, elas são inteligentes. As pessoas, elas estudam, as pessoas, cada um tem a sua história individual, elas trabalham pensando no que aquilo pode favorecer o seu contexto de vida, sua família, aquilo que ela está construindo, que ela está formando, então exato, ela tem os seus interesses individuais. Então não adianta a exato. gente chegar e simplesmente,
a organização ter decisões ou necessidades e vontades e ela simplesmente dizer, agora vai ser assim. Não vai ser assim. Porque as pessoas, elas são inteligentes, para não dizer outra coisa, entendeu? As pessoas são inteligentes. Elas querem entender o porquê das coisas. Elas querem se sentir, corresponder de forma tranquila, sem ansiedade. Por que que a empresa é ansiosa? Porque às vezes as pessoas não sabem o que elas têm que corresponder, que nem disseram para elas, simplesmente estão indo. Então eu diria assim para ti que comunicação é muito importante, né? Entender o conceito do porquê isso está acontecendo também é muito importante, mas mais ainda, materializar isso que vai transformar. Então, o meu cuidado, eu te diria assim, no meu trabalho, que eu batalho muito, é a prototipação da alteração. O que que é isso? Dentro do nosso método, tá? É exatamente eu pegar a empresa com a estrutura que ela tem, com os números de funcionários que ela tem, com os cargos que ela tem, que ela se propôs a funcionar, e jogar isso para o novo modus operandi que ela está se propondo, para entender qual é o nível de efetividade que ela vai ter, onde estão os gaps dela para fazer aquilo. Porque no momento que a empresa ela enxerga isso com mais clareza, ela consegue medir os riscos e os impactos que ela vai causar. Tu entendeu? E por Sim. fim, tudo isso chega nas pessoas. E como as pessoas são inteligentes, se tu chega para elas dizendo, olha, tu trabalha assim, mas tu vai trabalhar dessa forma, tu tá mostrando alguma coisa. Tu tá dizendo que entre esse estado e esse outro, essa pessoa vai ter uma caminhada para fazer e que tu estás ali com corresponsabilidade junto a ela para que ela adquira aquilo, para que ela saiba como ela corresponde àquilo, sabe? Então, e aí essa atitude, esse comportamento vai sendo introduzido na cultura organizacional, se tornando também uma crença, um valor, sendo apropriado, abraçado pelas pessoas que compõem aquele ambiente, entendeu? Agora, no momento que eu Sim. construo tudo e eu simplesmente digo, coloquem aí, vai passar a funcionar, eu não comunico, eu não vejo se as pessoas estão entendendo o porquê daquilo, eu não penso que eu tenho que capacitar essas pessoas com algumas coisas específicas, eu estou correndo o risco de como é que se diz, a cultura comer a estratégia, né? Porque as Exato. pessoas, elas vão reagir. E a reação das pessoas, às vezes, é uma reação que a gente chama de... Não sei se tu já ouviu falar no Ken Blanchard, aquele grande que escreveu Gerente por Minuto. Sim. Eu acho que ele aborda muito bem o perfil dos profissionais em liderança, né? E ele fala do caminho do profissional, aquele que entra numa organização, que ele é um principiante empolgado. Então, aquela coisa, tu imagina, o teu sonho era trabalhar numa grande empresa. Essa empresa te contrata, Gui. Então, tu entra totalmente empolgado. Tu entra com o quê? Com a tua razão, com a tua força. Tu quer dar o teu melhor lá dentro, certo? Só que, ao mesmo tempo, tu entra, tu começa, se tu não tem orientação, tu começa a não corresponder, e às vezes tu vai caminhando para te tornar um aprendiz decepcionado. Porque tu começa a ver que certos esforços que tu tá fazendo começam a não dar certo, o cara diz que não é assim, que é errado, que é de outro jeito, que não funciona assim. Então tu começa já a ter uma decepção, né? E depois ele diz que para o cara se tornar vencedor, o que que é o vencedor? É aquele cara que já está dominando o processo e que está empenhado, está feliz com o seu trabalho. E qual é o meio termo disso? É o cara que domina o processo, estaria feliz com o seu trabalho, mas ele começa a ter um comportamento dentro das empresas que a gente chama de relutante, que o Ken Blanchard falava como relutante, né? E eu acredito muito isso, que é um comportamento, eu chamo de adolescente. Por quê? Sabe aquela situação assim, ó, o cara tá ali, o cara trabalha bem, o cara sempre fez tudo legal, tá? A pessoa, né? O profissional. E aí, o empresário, ele quer que o cara corresponda. Como o cara corresponde sempre bem, o empresário nem dá bola para ele. Ele nem se preocupa que ele tem que comunicar a ele. Não vou, eles já sabem. E aí, de repente,
começa a botar mais projetos para aquele cara cuidar, mais coisas, e vamos lá, e não diz o porquê, e vamos, entendeu? Quando tu vê, tu tem pessoas dentro da organização que poderiam ser totalmente facilitadores, agentes da tua transformação, e se tornam relutantes, se tornam tristes, se tornam irritados, começam a trazer para dentro da empresa sintomas psicológicos, e não a alteração que o cara quer lá, o grande empreendedor, ou o grande comitê, ou o grande conselho, entendeu? Da empresa. Sim. Por quê? Porque realmente não param para mostrar a planta que nós vamos nos mudar, de que forma o cara se apropria, de que forma ele vê que ele vai fazer o seu dia a dia, sua gestão, né? Então eu acredito muito nisso, porque ao longo desses anos, todos esses cases que a gente atende, que tem resultados bons, que eu escuto do gestor, né, da pessoa principal da empresa ali, feedbacks nesse sentido, todos retratam que eu vejo a importância de terem trazido para si, de eles terem gerenciado essa alteração deles, não deixar na mão dos outros. Então, para isso, eles planejam, eles incorporam as capacidades que eles precisam, eles entendem, eles montam essa planta, eles se apropriam disso, e aí eles definem, agora nós vamos para lá, porque já está todo mundo indo, todo mundo entende o que É tem que fazer. co-construído. Isso. Exatamente, a corresponsabilidade, que aí não é só a responsabilidade do empresário, é o profissional junto, porque está entendendo, está se sentindo, fazendo parte disso e entendendo como ele vai corresponder, sabe? E ele só Sim. vai ter isso se ele tiver claro para ele as coisas na frente dele. Porque se a empresa fica Faz todo assim, sentido. se a empresa E, fica e só. Georgiana, nesse ponto aí, eu acho interessante essa questão do profissional estar relutante. Eu acho que talvez e aí essa é a pergunta, né? Quando você entra numa empresa, existe uma resistência, talvez por parte, eu não sei, dos profissionais, de te aceitar nesse processo de mudança, no sentido de que existem informações ou dados que são mais difíceis de você levantar para ajudar a tomar a decisão, às vezes por falta de organização, às vezes por o funcionário estar relutante né, assumir a responsabilidade naquele processo. Quando você entra numa empresa, assim, existe essa dificuldade de obter a informação e o buy-in que é necessário para que essas mudanças aconteçam? Como que se dá essa entrada, assim, para gerenciar esse processo de mudança? A entrada tem que ser muito cuidadosa, né? Primeiro, assim, quando eu ingresso dentro de uma organização para atuar, tentando ajudar essa organização num processo de transformação dela, não adianta ser uma pessoa da operação, não desfazendo a pessoa, que está chamando para aquilo. A minha experiência mostra que a alta administração da empresa, ela tem que entender que esse tipo de trabalho é importante. E ela tem que compreender o que é esse tipo de trabalho. Então, eu não sei se é sorte, mas normalmente eu tenho a alta administração chamando. E quando eu consigo isso, eu começo primeiro com a alta administração, entendendo esse processo que a empresa está vivenciando e compreendendo qual é o nível de maturidade que essa empresa tem na sua cultura para transformar coisas. Porque, quer ver uma coisa? Tem 5 pontos de atenção que a gente tem que gerenciar quando vai alterar. Desses 5 pontos, se algum deles é falho, a empresa não tem a mudança, ela tem um sintoma psicológico, certo? Esse sintoma psicológico, ele está dentro da organização. Então, o que eu costumo fazer? Eu tento avaliar primeiro quais são os sintomas que são presentes nessa empresa, normalmente, no dia a dia dela. Compreendendo esses sintomas, automaticamente eu já sei quais são as coisas que tem que gerenciar mais para fazer a transformação. Em vez de eu guardar isso para mim, eu levo essa cultura para dentro da organização. Eu favoreço que o empresário, mesmo não sendo psicólogo, mesmo não sendo médico, né, a gente diz, que ele entenda que é fácil ele compreender aquilo. E eu faço ele enxergar, porque, Georgiana, o que é frustração? Né? Que é um sintoma psicológico. Bom, como é que tu olha para isso? Ou seja, que tipo de comportamentos tem na empresa que retratam
que a tua empresa se frustra normalmente, ou que a tua empresa é confusa normalmente, entendeu? Então, eu entro Interessante. dessa forma, tá? Quando eu desço para as pessoas, a gente já desce com um patrocínio da organização, de uma forma respeitosa. Por quê? Porque a organização, eu mostro para ela que não adianta eu descer e falar para as pessoas algo que nem a alta administração está sabendo direito o que ela quer. Então, eu primeiro ajudo Exato. a empresa a construir bem esse movimento que ela vai fazer, de que forma nós vamos caminhar com isso, que tipo de stakeholders eu vou ter nesse contexto, ou seja, não é só interno, às vezes são externos que vão estar envolvidos também, né? Então, como é que a gente organiza esse movimento? Quem são esses papéis que vão existir? Como é que a gente vai funcionar, né? E quais são os aspectos que a gente tem que considerar para isso dar certo? No que tange a requisitos que eu tenho que maturar mais, né? E aí tu Faz monta todo um sentido. planejamento mais adequado junto à organização, de forma que quando tu vai para as pessoas, tu vai trazendo uma coisa que é legal. Que qual é a pessoa que não gosta, por exemplo, de estar num ambiente trabalhando e saber que esse ambiente que ela escolheu para estar tá indo para frente, tá indo numa direção que pode ser legal, que vai trazer benefícios para si também, né? Então, eu sempre digo, se a organização ela olha com uma mudança só como um benefício para o negócio dela ali e não está olhando o contexto, ela não traz isso, ela não traz com que as pessoas tenham orgulho de estar ali também, sabe? Fazendo parte daquilo. Então, a gente não pode chegar para uma organização, quando a gente apresenta um negócio desse, e só dizer, ó, a empresa vai fazer esse movimento. Tem um porquê desse movimento por trás, tem objetivos a se atingir ali, que vão favorecer o trabalho de todos. É um conjunto, e para isso, como é de todos, todos vão ter que ajudar. Todos vão ter que ajudar naquela Exato. transformação, né? E aí as pessoas, elas querem saber qual vai ser o meu papel, quando eu ajudo, quando eu vou entrar nisso, né? De que forma isso vai chegar em mim? E aí tu mostra para as pessoas, ó, nós vamos ter que se organizar, porque vocês estão tocando a operação e a operação precisa continuar, e a gente tem que gerar resultado. Na lateral, nós vamos estar fazendo essas coisas e vamos estar com isso mostrando para que vocês sintam tudo que está acontecendo, vocês não vejam nada apartado de vocês, mas na lateral de vocês aqui, né? E nesses momentos aqui, vocês vão entrar, e vão entrar dessa forma, tu entendeu? Então, isso ajuda, porque ajuda as pessoas, porque talvez tu não precise estar comunicando tudo, 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 mas tu vais comunicando aquilo que tu sabe que no momento as pessoas vão vir e vão atuar junto. Agora, Exato. Meio... pode continuar. não, tu chega em empresas, e aí às vezes tu tem um movimento que aconteceu, onde um grupo da empresa, porque aí tem as fontes de poder nas empresas, né, Guilherme? Então, o que que são as fontes de poder, né? São as pessoas que se sentem mais do que os outros só porque foram chamados para estar naquilo lá, que é um movimento que a empresa vai fazer. Então, eu sempre digo, olha, pelo menos quem trabalha comigo, né? Eu sempre digo assim, olha, quem tá aqui, a responsabilidade é maior ainda. E aí eu começo a trabalhar coisas que eu gosto de falar, que eu sempre digo assim, o pessoal diz, por que que tu fala essa palavra? Eu digo, eu falo de humildade, que para mim humildade não é que não querer ter as coisas, não querer crescer, não querer, sabe, brilhar. Não é isso. A humildade é tu te possibilitar estar ao lado do outro. É tu entender que tu vai aprender com o outro, é tu ter empatia. É tu não desfilar com uma comunicação não verbal, achando que tu é mais que os outros. Repara só, as pessoas às vezes elas não sabem como elas caminham dentro do ambiente organizacional. A maneira de caminhar, de circular em ambientes, ou seja, a inteligência sinestésica, ela é muito importante hoje em dia. E tem pessoas que às vezes, têm a possibilidade de estar numa coisa mais assim, ou seja, estarem lá planejando, ou estarem lá pensando, mas tem que entender que tem que compartilhar aquilo. O que que elas podem Sim, compartilhar e de que forma organizada, né? Suas lideranças sim, têm que compartilhar. Então, isso para mim faz toda a diferença, sabe? Nos movimentos e diminui essa coisa da ansiedade organizacional, que é muito forte. A gente chega nas empresas e é muito. Esse sintoma é assim, é gritante. Eu fico muito surpresa, porque isso está ligado, sabe o que é?
A ansiedade, ela tá ligada à ausência de capacidade para corresponder. Então, quando é que tu vai ficar ansioso, nervoso? Quando tu não sabe como tu corresponde. E aí tu imagina, tu tá ali, é o teu trabalho, tu te determinou estar ali, porque ninguém te obriga e diz, fique aqui. Mas tu te propôs, te identificou com aquela cultura em algum momento, né? Então, daqui a pouco tu começa, mas eu não sei como é que eu vou responder. Eu tô fora, vou me tirar, eu não sei o que que eu vou fazer agora, sabe? Então, tu vê as pessoas muito assim, nessa vibe, né? E eu vejo que isso está muito atrelado à falta de maturidade das empresas no pensar nos movimentos, em introduzir esses movimentos, sabe? Sem planejar Sim. direito, trazendo a coisa meio solta, assim. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, essa questão da transparência, né, da mudança, e a cocriação, né? Então, assim, faz muito sentido para a questão do que a gente chama do buy-in da empresa, que no geral é a cultura, né? Ele começa por cima, igual você falou, com as lideranças, mas a alguma hora você precisa dessa compra geral da empresa para que essa mudança de fato ela ocorra de maneira produtiva. E eu estou pensando, Georgiana, você já deve ter feito diversas interações disso, right? Né? Então, você pode talvez compartilhar com a gente aqui algum caso que a GMC conseguiu reduzir risco ou acelerar o resultado de forma significativa nesse processo de mudança na empresa? Sim, sim. Claro, os nossos clientes estão abertos aí, em site, coisa, né? Eu não gosto, claro, de citar um cliente ou outro especificamente no nome, né? Mas Sim. a gente pega muitos processos que são difíceis e que às vezes até já ocorreram. E a empresa ela tem que dar um passo atrás e reconhecer, sabe, os erros, sabe, aprender nos próprios erros. Por isso que eu falei aquele negócio, por que que não ter tempo de planejar? Por que que os planejamentos são muito rápidos? Às vezes a alta administração, ela não sabe fazer o planejamento. Aí ela olha e ela diz assim para o nível tático, façam isso. E aí ela espera que o nível tático está sabendo fazer aquele planejamento, entendeu? Aí o nível tático começa a virar de todos os jeitos, porque ele não tem aquela capacidade, ficam ansiosos, porque tem que montar um planejamento, um troço que eles nunca fizeram, e daqui a pouco fazem mais ou menos. Ou seja, aí o negócio ocorre e não dá certo. Ah, quem errou? Ah, quem montou o planejamento? Então eu aqui em cima, nós estamos tudo olhando, os caras fizeram errado. Mas aqui em cima eu sei como é que funciona isso? Qual é a maneira que eu também vou gestionar para ver se isso está dando certo? De que forma eu vou olhar, né? Então, a gente tem muitos exemplos, tá? Pode trazer para cá. Eu tenho um exemplo recente de uma empresa que ela começou todo o processo e ela pensou assim: ah, eu vou internamente fazer tudo, né? Toda essa comunicação e tudo mais. Quando é que eles se deram conta que eles buscaram ajuda, assim, tá? Foi no momento que é interessante, nesses projetos de tecnologia, a gente tem uma etapa que a gente chama que é a etapa de definição futura, tá? O que é a etapa de definição futura? É onde a empresa ela olha para os seus processos, olha para o que impulsiona as alterações, as necessidades dela, com esse cliente final dela, e aí ela vê de que forma aquela tecnologia pode sustentar uma melhoria dela nesse sentido, né? Só que hoje a gente diz que a gente não pode estar mudando as tecnologias. A gente tem que tentar se mudar para as tecnologias, mas não fazer com que as tecnologias se mudem para nós, né? Então, a gente sempre diz assim, as empresas de tecnologia, elas tentam ver quais são as melhores práticas mundiais nos assuntos específicos, elas estão desenvolvendo periodicamente. Então, elas querem te entregar um produto, que nem quando tu compra um iPhone, tu recebe o teu iPhone. Tu vem atualizações dele para ti toda hora. E tu continua usando ele, experimentando ele, certo? A Apple não liga para ti lá e diz assim para ti, olha, eu quero ouvir como é que tu quer, Gui, que seja o teu iPhone aí agora, que eu vou parar tudo aqui, vou fazer a tua parte, entendeu? Não, porque senão o Gui vai pegar o teu celular, tu vai pegar o teu celular, tu vai usar configurado para ti, de um jeito aí que tu entendeu que era importante, mas a Apple não vai mais te dar bola, ela vai continuar fazendo as melhorias gerais dela lá, né? Então, essa fase inicial, que é essa fase que a gente chama de
de compreensão do desenho dessa planta futura aí, nessa hora, nesse case específico que eu estou te trazendo, quando isso está definido, é gerado documentações, quando a gente fala em tecnologia, para quê? Para que a empresa olhe para aquelas documentações e veja que ali está definido o que foi tratado em conjunto, certo? E esse exemplo desse case que eu estou te trazendo, nessa etapa do processo, foi a etapa que nós entramos. Por quê? Porque milhões de reuniões já tinham acontecido, vários assuntos tinham sido discutidos e decisões foram tomadas. Mas na hora de assinar, as lideranças não estavam nem um pouco seguras de assinar os documentos. Que os documentos eram o quê? Aqui, desse jeito, vai funcionar a tua área de compras. Assina. E aí o cara olhou, eu não vou assinar, não vou me responsabilizar, por isso que eu não estou entendendo direito, que eu não sei se é o melhor para a empresa, que eu talvez tenha decidido sozinho, eu, dois, três aqui, entendeu? Então, aonde está a auto-administração dessa empresa? Aonde está, né? De que forma tu chega nesse momento para assinar um documento de uma construção de uma casa tua, que o empreiteiro vai começar a subir as paredes se tu não tá seguro, né? Então, nós já pegamos projetos assim, entendeu? E aí tu tem que dar um passo atrás. Tu tem que dar um passo para que a empresa olhe como é que ela morava, quais são as coisas críticas que ela faz, que é importante para o negócio dela, para que ela continue, de alguma forma ou outra, fazendo, que não podem sair até do contexto cultural, né? Quais são as coisas que ela realmente são novas capacidades, novos modos operantes, que ela vai ter que aprender a circular, né? Então, tu dá um passo atrás para fazer um comparativo, né? Que eu gosto muito de dizer isso. Bom, estamos assim e vamos para cá. Tá todo mundo compreendendo? Tá todo mundo entendendo como é que vai ser? Tu, que é gestor dessa área, tu entendeu os processos que tu vai gerenciar, quais que são da tua responsabilidade, quais que tu participa na empresa, como é que eles vão funcionar? Primeiro essa atividade, segundo essa, tu vai ver o relatório assim. Tá claro isso para ti? Entendeu? E aí não é mais uma Entendi. decisão sozinha desse cara, é uma decisão do negócio, da empresa. E aí a auto-administração também tem que assinar. Não é só os Sim. gestores. É o sponsor, é o patrocinador principal, ele também tem que estar ali mostrando que ele entendeu. E tu imagina, quando a Isso. empresa não se planeja direito, a auto-administração, a gente tem vergonha de dizer, porque ela não sabe muitas vezes como é que funciona lá. Ah, eu não sei direito como é que funciona a parte fiscal da minha empresa lá. Ah, é um monte de confusão, quem entende fiscal é eles, eu não sei. Entendeu? Só que não É, são coisas difíceis. O pessoal, tu vê, eu sou psicóloga. Se tu visse, eu amo a minha profissão, a psicologia. Obviamente, que eu já estudei produção e logística, eu busquei conhecimentos para favorecerem eu chegar numa mesa e eu saber, por exemplo, quando os caras estão falando de um planejamento de produção, de uma organização de uma fábrica, de posicionamento de fábrica, de produtos, de margem, de contribuição, de coisas assim, eu saber o que se trata, entendeu? Então, eu acabei visitando todas as frentes de negócio, né? Não significa que eu tenha, obviamente, às vezes, na nossa prototipação, eu cruzo lá 50 processos da área fiscal. E eu sei eles, eu sei o que são, sei que é um horror, uma dificuldade, mas eu não estou no dia a dia ali trabalhando num processo na área fiscal. Tem pessoas que dominam isso, sabe o que significa quando tu fala sim, um termo específico, né? Mas é muito importante a empresa, como um todo, entender o que são todas as frentes e a importância delas, e não só a área que a pessoa trabalha, sabe? sim, Então, sim. esse é um Faz todo exemplo assim, que eu sentido. te dei, que depois acabou sendo um projeto de sucesso, porque a gente caminhou para frente com mais segurança, entendeu? Deu dois passos para trás para dar os passos para frente, né? Às vezes eu vejo que muitas das pessoas, nós, por natureza, nós somos solucionadores de problemas. Então, quando alguém bate na mesa e fala assim, nós temos um problema e o problema é esse, imediatamente as pessoas tendem a pular para soluções. Vamos imaginar uma solução para resolver esse problema e elas não tiram o tempo para olhar se esse problema é de fato a raiz do problema ou se ele é um sintoma de um problema maior.
E aí, quando você não toma esse tempo para olhar, você acaba criando soluções que atuam no sintoma, mas esse problema vai acontecer Paliativo. novamente porque você não atuou na raiz do problema, né? E Isso aí que aí, você chega e você fala: "Gente, vamos olhar de novo, porque às vezes o problema que vocês me chamaram aqui para resolver, não é necessariamente o problema que vocês de fato têm", né. Então tu parte do seu sabes. trabalho, eu acho, é colocar uma luz nisso também para as empresas, né. Sim, com certeza. Tu sabe que eu valorizo bastante. Tem um autor que é o Goldrich, escreveu o livro A Meta, não sei se tu chegou a ler, e ele tem um método que é a TP, né? Think Process, que eles chamam, né? Que ele é um método de raciocínio para entender quais são os pontos restritivos, às vezes, de uma situação específica, de um problema, tá? E é bem junto com isso que tu estás, bem ao encontro do que tu estás falando, porque às vezes as organizações elas têm vários problemas e elas vão lá e atacam aquele problema. Só que aquilo é reflexo, junto com outros, de uma coisa única, às vezes, lá embaixo, que é a verdadeira restrição que tem que ser trabalhada para evitar aquela árvore se expandir, entendeu? Então o cara diz assim, ó, o problema é que a impressora não está funcionando. Tá, hoje em dia a gente não imprime mais, mas é um exemplo que eu acho interessante, tá? Pensa numa coisa assim, o problema é que o drone, vamos falar numa linguagem hoje, né? Um problema é que o drone não tá levantando voo, tá? Que daqui a pouco nós vamos estar com drone para tudo que é lado aí, né? Em São Paulo já tem, né? E aí, em Itajaí a gente atendeu um cliente, tinha lá o estacionamento do drone, bem legal já, né? Então, muito bem. Então, assim, o nosso drone não está funcionando, tá? Beleza. Então, o problema é comprar um drone novo. Bota outro drone, mas não é. O problema é que os clientes lá não estão recebendo os relatórios no horário que teria que ser, entendeu? Tem mais coisa por trás. Então, Uhum, às vezes não é exato. só aquela coisa ali física, ou resolve aquilo, ou fecha a janela. E as empresas, elas fazem muitas ações paliativas e É. continuam com as dores, né? Exato, exato. Na sua visão, Georgiana, eu já vi você comentando sobre inteligência artificial. Na sua visão, como que a inteligência artificial pode transformar a forma como as empresas trabalham hoje em dia? Você acha que cabe aplicar inteligência artificial em certos processos? Ou como que você tem visto a aceitação das empresas com relação à adoção da inteligência artificial? Eu acho que, assim, ó, eu acho bárbaro isso, viu? Eu acho que se a gente olha para a China lá, as coisas que estão acontecendo na China, tu viu robôs, pessoas, né? Já são sendo vendidos aí por, sei lá, 8 mil dólares, uma coisa assim, não sei quanto é que é um robô, mas algo já presente, né? A gente diz. Então tem muita coisa acontecendo, né? Só que a inteligência artificial, ela é também como é que eu vou te dizer? São muitas inteligências sendo pensadas, testadas em ramos diferentes, e elas vêm realmente para fazer uma revolução, inclusive nessa linha de cargos. Nós vamos ter cargos de atuação lá para 2030, logo ali, que são interessantíssimos. Olha só, calibrador de robôs vai ser uma profissão bem presente nos lugares. Outra que é até assustadora, enfermeiro de amnésia. Por que amnésia? Que vai ser uma doença muito forte, porque se tu for pensar, todos nós hoje já temos mais celulares no mundo do que pessoas, certo? E se tu perguntar para mim, qual é a senha tal de uma coisa que eu tenho, eu vou saber te dizer, porque ela é um número, olha só, ela é um número que eu usava do telefone da casa da minha avó, que eu discava. Eu não sei se tu teve oportunidade na tua vida, eu acho que não, mas eu, lá, adolescente, eu discava naquele telefone que fazia tli, 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 que depois ele veio para os botãozinhos digital, que a gente achava trichique, que só apertava e digitava o número, não precisa fazer força com o dedo, né? Ali, naquela época, nós sabia todos os telefones, tudo na cabeça. Então, telefones daquela época da minha família, eu uso de senha, alguns, tá? Agora, se tu perguntar para mim agora, qual é o telefone do teu filho,
eu sei dizer que são os dois números finais, eu sei dizer, mas eu não sei. Porque eu entro aqui e é muito Exato. imediato falar com ele, né? Então as pessoas, a inteligência artificial, ela vem para favorecer, para a gente não ter que queimar neurônio demais com coisas que poderiam, né, facilitar, que vem para nos facilitar a vida. Então, quando a gente, hoje, ela traz ansiedade, ela traz medo, né, nos ambientes que eu circulo, assim. Mas daqui a pouco, quando as pessoas começam a compreender, a gente mesmo, né, tu recebe um bombardeio de aplicativos que tu pode baixar, que vão te ajudar nisso, naquilo. Tem coisas que tu fica assim enlouquecido, tu já quer baixar. Mas aí tu começa, vou pagar tanto para esse, tanto para esse outro, tanto para... Não, não vou pagar tudo. Então, aí tu desiste daquele desinstala o negócio, né? Pelo menos comigo já acontece isso. Exato. Eu uso algumas É, inteligências artificial e outras eu já tento baixar. Por exemplo, eu vi uma que eu achei bárbara, que é uma de... Tem várias já dessa, tá? Que é para decoração de ambiente. Tu já viu essas? De decoração de sim, ambiente? você tira a foto do ambiente, ele te dá uma sugestão de decoração, com uma lista de Cara, compra já e. Ah, sim. Então, por exemplo, eu queria arrumar minha sala, né? Eu peguei, tirei uma foto. Tu não tem noção, eu já tenho claro como é que eu quero, a cor, tudo. Eu achei sensacional. Só que ao mesmo tempo, aí tu pensa, bom, vai acabar essas profissões? Vai acabar? Não, não vai acabar, sabe? Porque essas profissões, elas vão se utilizar disso também. Vão se utilizar e sim, vão ter tempo para atender melhor o cliente, dar, sabe, ter um processo de atenção. Eu acho que talvez pode ser uma coisa da minha cabeça, tá? Mas eu acho que talvez a inteligência artificial ela proporcione que as pessoas também voltem a conversar, refletir sobre os resultados que está ali, sabe? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas perdem muito tempo montando as coisas. E aí, quando vão sim, analisar, às vezes não tem um tempo apropriado para aquilo. sim, Com a exato. inteligência artificial, as pessoas elas vão colocar as Olha, coisas tudo muito rápido, vai inverter, e nós vamos ter mais tempo juntos para conversar, para analisar aquele resultado, para pensar se torna interessante ou não, sabe? Aplicar. muito interessante essa colocação que você fez aí agora. Eu não tinha pensado nesse sentido. Eu sou do pensamento que assim, a inteligência artificial ela não vem para substituir, sim, alguns trabalhos, algumas profissões talvez sejam substituídas, mas o grande valor da inteligência artificial é para aumentar a capacidade produtiva nossa, né? Igual você falou, às vezes você gasta muito tempo fazendo algo e que pode ser feito em muito menor tempo utilizando a inteligência artificial, e depois você tem um tempo maior para poder analisar e fazer sentido daquilo no final, né? Eu fico pensando, Georgiana, você acha que a IA ela pode apoiar e melhorar o engajamento e a comunicação durante os processos de mudança que você hoje em dia, né, auxilia dentro das empresas? Eu estou passando por esse processo também, né? Porque como eu desenvolvi um método, e esse método ele já tem bom tempo, né? Porque ele foi patenteado em 2005. A tecnologia dele em 2007 ali, 2008 colocada, né? Então, o que que acontece? Ele, na época, ele veio uma agilidade total para mim. Hoje em dia, eu já estou agora num estágio que vai ter uma empresa de tecnologia ajudando, porque eu sei que certas coisas que hoje eu utilizo ali, que eu faço com segurança, e que eu sei o resultado que eu vou dar, eu vou poder fazer muito mais rápido. E aí o que que vai acontecer? Nesses tempos de projeto, eu vou ter mais tempo para aquele gestor tu vê, eu já olho achando que eu entrego um negócio para o cara cruzado, sensacional na minha visão, que o cara fica, bah, tô conseguindo ver tudo, eu vejo por cargo, eu vejo por atividade, eu já acho super, só que eu tenho um trabalho para fazer isso. Eu tenho todo um raciocínio ali, eu tenho que puxar essas informações, as pessoas da empresa têm que colaborar também com isso, sabe? Agora, tu imagina a gente ter uma inteligência artificial que, junto a. Tô falando aqui da minha vivência, né? Da minha tecnologia, me ajudando que vai acontecer, com certeza, tá? Me ajudando a, por exemplo, pegar os templates que eu já tenho, trazer as informações, ver se aquelas não servem, que já ajudam, se aquelas fazem coerência, se são legais, ou se a gente só altera elas. Ou seja, mais rápido eu vou poder mostrar para o cliente a planta que ele está indo, mais rápido eu vou poder mostrar para que ele tenha tempo de absorver, que ele olhe e diga, realmente essa casa me serve, eu quero me mudar para ela, o impacto que eu vou Exato. ter.
sabe? Vou te dar um Exato. exemplo da agilidade aí. Teve uma multinacional que nós atendemos, que ela é da Áustria, né? E é uma multinacional que está presente, ela é líder mundial no que ela faz, ela está presente em 93 países, tá? E aí eles vieram para o Brasil também e a gente fez a introdução deles aqui numa grande indústria que eles compraram. Então foi uma aquisição. Uhum. Então foi o que a gente chama de change management para aquisição. E nesse processo, quando a gente fez a prototipação, o resultado que a empresa, é como se eu te entregasse a planta, tá? E eu dissesse assim para ti, com essa planta, se tu te mudar amanhã para essa casa nova, com todas as pessoas que tu tem, com a estrutura que tu tem, com a empresa funcionando como ela está funcionando, tu vais ter uma efetividade no teu negócio de 54%. Tu imagina um líder alemão. Por que que eu tô respeitando os alemães aqui? Porque eles são muito criteriosos, tá? Os alemães. Então, esse relatório eu entreguei para uma empresa alemã. Então, quando ela olhou isso, o que que ela fez? Ela disse, para tudo, então, que nós vamos fazer todos esses movimentos que tu estás dizendo aí, entendeu? E aí a gente fez uma definição que nós íamos entrar em operação quando ela tivesse uma efetividade acima de 80%. Ela entrou com 84% essa empresa, tá? De efetividade da mudança dela. Mas reparem, esse tempo que a gente teve que demorar um ano para que todas aquelas coisas fossem alteradas, talvez com a inteligência artificial, com essas coisas, esses mapas, essas possibilidades, elas vão chegar mais rápido, né? E aí Sim, também a empresa vai se preparar mais rápido, ela vai enxergar certas coisas mais rapidamente, né? Então, acho que com exato. certeza acrescenta muito. E é uma realidade que está aí, né? Não tem mais como a gente ela tende agora a vir um processo, eu entendo, assim, de adaptação e de seleção de coisas. Porque cada um, dentro do seu nicho, vai começar a selecionar aquilo que se torna importante e faz diferença no seu negócio. Que até então nós Exato. estamos muito bombardeados por muitas coisas. Mas tu vai ver que agora, daqui para frente, as empresas vão começar a entender melhor as capacidades que as IAs têm, o quais as que as IAs estão em todas, vamos dizer assim, as inovações. Então, essas inovações é que as empresas vão entender assim, o que de inovação eu posso incorporar no meu negócio, e aí eu vou capacitar o meu negócio para aquilo, e aí nós vamos entrar nesse ritmo mais assim de se capacitar para coisas específicas que vai ajudar nos negócios, né? Com certeza. Georgiana, você já conquistou muito com a GMC nesses 25 anos. Eu estou de fato impressionado com a nossa conversa hoje aqui. Eu tenho certeza que a audiência também está tirando grande valor disso tudo. Eu queria te perguntar se você pudesse balançar uma varinha mágica e eliminar de vez um obstáculo que hoje limita a expansão ou a eficiência da GMC, qual seria? Aquelas assim, será que sou eu? Não, olha a reflexão que eu vou fazer contigo aqui. Meu Deus, porque assim, ó, o meu negócio, eu vejo assim, que a gente construiu uma coisa, eu tenho que tirar essa coisa do meu, viu? Para começar, não é meu, é do mundo, né? Então a gente constrói as coisas para o mundo. É um legado, tem que perpetuar. Então eu vejo que tem uma possibilidade incrível, sabe? Em muitas frentes. Eu olho para um lugar, eu penso assim, na vida eu nunca ficaria sem trabalho. Porque apesar de eu gostar de fazer coisas que não tem nada a ver até com o que eu faço hoje, mas que eu também faria se precisasse, e que eu gosto de fazer, ah, então eu te diria assim, ó, o que para te ajudando nesse teu questionamento aí, que ele é profundo, né? Às vezes, a maturação da gente como empreendedor também, a gente precisa de um tempo, sabe? Então, eu tenho tentado controlar muito também meu nível de ansiedade nesse sentido, porque talvez hoje eu seja uma das que atrapalha, talvez, esse crescimento, não sei te dizer que nível de crescimento, porque a gente vem assim, ó, ao longo dos anos, subindo degrau por degrau, indo, e ela é um crescimento sustentável e, como é que dizer, absorvido também por mim. Então, Sim, eu vejo que eu estou num momento que eu tenho que expandir o conhecimento, que eu tenho que passar o método, que eu tenho que fazer outras coisas, que eu vou propagar
isso de uma forma diferente. E só que para fazer isso tem toda uma organização por trás, tem todo um aspecto, né? E aí eu te diria que a gente é que não pode travar, né? Esse momento. E às vezes a gente trava porque a gente desce para aquilo que a gente gosta de fazer, né? Que quando a gente empreende, tu empreende porque tu gosta de fazer aquilo ali, né? Então, eu também Exato. tenho que, às vezes, fazer uma mudança dentro da GMC, que eu também tenho que ir para um outro patamar, e daqui a pouco não entrar mais dentro dos projetos que nem eu entro. E eu entro, eu vou lá, eu quero falar com o empresário, eu quero, sabe? Então, eu Sim, acho que tem tudo isso, né? Eu tenho ainda todo esse movimento de transformação para acontecer na minha vida, que eu não sei se eu estou tão preparada assim, mas estou indo devagarinho também. Estou indo no meu tempo, assim, para não fazer uma coisa errada, né? exato, Georgiana. Eu nunca tinha escutado essa resposta antes. Foi bem criativa e bem única. Eu nunca vi alguém falando que a varinha mágica ia apontar para ele mesmo, assim, puf, eu que Some preciso. daqui. É que daqui a pouco, tu imagina, eu tive que aprender a não ser tão centralizadora, eu tive que aprender a largar as coisas, porque eu talvez eu venha com capacidade, que tem a ver com a minha formação, com a minha educação, de controlar as coisas e fazer aquilo funcionar rápido. Então, claro que eu tenho um dom, que eu me comunico muito bem, eu chego na ponta ali, mas eu vou movimentando isso, sabe? Isso é uma expertise que eu fui adquirindo com a força, com a necessidade, com o tempo. Que a gente atinge a excelência fazendo as coisas repetidamente. Então, tu vai adquirindo aquela capacidade e aí tu vê que daqui a pouco tu tem que mudar as tuas capacidades também, né? Então, por isso que eu te disse, talvez teria que apontar para mim, porque eu vejo pessoas na minha volta, assim, que chegam e dizem, ah, mas isso aí, agora nós tínhamos que fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E eu fico, calma, calma, calma. Sabe por quê? Porque eu chego nas empresas, vejo as pessoas tendo que dar 10 passos para trás, porque fizeram tudo correndo e é errado, então eu também fico assustada, né? Com isso, é normal. Então, talvez a Sim. varinha teria que apontar para mim, que aí eu sumo e façam o que quiser com esse negócio, e aí talvez eu vou ficar sentado ganhando muito bem e feliz, Exato. mas eu quero Sumir, continuar trabalhando. sumir você não tem como sumir, mas talvez você, né, automatize, delegue mais para que você tenha mais tempo para, né, observar o campo de batalha, vamos dizer assim. É isso aí, é isso aí. Georgiana, muito obrigado por compartilhar suas ideias e experiências aqui no Inevitablecast. Foram insights maravilhosos. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço a oportunidade, que sucesso aí com essa tua iniciativa. Esse ramo da construção é sensacional, né? São arranha-céus a gente vendo aí pelo nosso Brasil aí subindo, né? Então, mais do que nunca, as empresas estão pensando em coisas sustentáveis, movimentando, trazendo tecnologia, né? Agora com eu estou vendo muito esses negócios de steel frame, né? Que são essas Uhum. construções americanas aí, né? Que coisa impressionante, né? Esses dias vi também um negócio de Lego, uma casa toda sendo montada de Lego. Muito legal. Impressionante. E, nossa, tem muita Muita tecnologia embarcada. tecnologia. De fato. Bem, E sustentável, né? esse- exatamente. Tem que ser sustentável para a gente conseguir desenvolver um progresso junto com o meio ambiente e a gente faz parte do meio ambiente, né? Então tem que ser algo que seja sustentável para todos. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Inevitable Cast. O podcast é patrocinado pela Inevitable Flow, uma consultoria que ajuda empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados e escalar suas operações com automação inteligente de processos e soluções de inteligência artificial. Se você quiser saber mais como aplicar essas estratégias no seu negócio, acesse o link na descrição e agende uma consulta gratuita. Até o próximo episódio.